Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos o Salmo 20. O Salmo 20 fala a oração pela vitória. Aqui é a igreja clamando a Deus. O Salmo 20, por isso que é número 20. O número 20 significa a igreja do Antigo Testamento que guardou os 10 mandamentos e a igreja do Novo Testamento que guardou os 10 mandamentos. Então, cada igreja, as duas igrejas, cada um guardando 10 mandamentos, dá 20. Este é o Salmo 20, a oração pela vitória, que é a igreja clamando a Deus. Eu vou ler com os irmãos no versículo 7. Salmo 20, versículo 7, diz assim, ó. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Então, irmão, aqui termina no versículo 9, porque o 9 é Jesus Cristo, o 9 é a serpente, que diz assim, ó, salva-nos, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Entendeu? Vou ler mais uma vez, ó. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos em pé. Salva-nos, Senhor, e ouça-nos o Rei. Aqui no Salmo 20. E logo em seguida, passamos para o Salmo 21. Salmo 21 fala gratidão pela vitória. E quem que é o número 21? O que é? O número 21 é o novilho do sacrifício, que é Cristo. Cristo é o novilho do sacrifício, que é o número 21. E começa a dizer assim, ó. O Rei se alegra em tua força, Senhor. Na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste a súplica dos seus lábios. Aqui está falando da vinda de Cristo e a vitória, onde ele se tornou o novilho do sacrifício. Salmo 21 está falando de Jesus Cristo, que é o novilho do sacrifício. O número do novilho é o número 21. Quando você vai no livro de Números, capítulo 21, lá está revelando o sacrifício que Jesus faria na cruz, que ele foi levantado como a serpente para nos salvar. Quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali Jesus se tornou o novilho do sacrifício. O que é o novilho do sacrifício? O novilho do sacrifício são Jesus, ele é os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é Cristo. E os outros 9, e os 7 Espíritos é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. 16 é o número do leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. O número 5 é o número do cachorro, que simboliza a fidelidade. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele provou sua fidelidade. Aí você junta o 16, que é o leão, com o número 5, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. Esse é Cristo. E Jesus, ele é a serpente. Jesus, Deus, ele é a serpente. O que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos de Deus que fala no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono, que é o Espírito Santo. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. 7 Espíritos e o corpo espiritual, 8. Quando Jesus nasceu num corpo de carne na terra, deu 9. Por isso que ele é chamado a serpente e a sabedoria, o número 9. Bom dia a todos, irmãos. A paz do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a